Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre a derrota do São Paulo para o Cruzeiro e quem pode chegar. Então vambora pro vídeo! Mande suas mensagens, fala. Vou dar aqui uns dados que os nossos amigos estão os dados de estatística de jogo, curiosas, né? O Cruzeiro não acertou uma bola no gol do São Paulo. A única bola que foi no gol do São Paulo foi o Rafinha que meteu para dentro. Pois é. Aí o Vitor Guedes, nosso companheiro que adora a posse de bola, ele manda a estatística das posses de bola dos 4 jogos. Os 4 mandantes ganharam hoje, né? Sim. Na rodada. Eu acho que o jogo que poderia... o jogo teve uma história um pouco diferente. Cada jogo teve um enredo. O Fluminense virou com um a menos, essas coisas. Sim. Mas os 4 que ganharam tiveram menos posse de bola do que os visitantes. O recordista de posse de bola da rodada é o São Paulo com 70%. É aquilo, não significa nada. Mas tem a circunstância também. Você toma um gol com 2 minutos, exato. Evidentemente você vai ter mais posse de bola, né? Exato. Assim, a virtude do time do Cruzeiro, do Pepa e também era do Pesolano, é a defesa. Então você oferece ao adversário a possibilidade de administrar o resultado desde o começo do jogo. E o São Paulo é aquilo. O São Paulo, esse time, é aquilo que a gente sempre fala. Ou ele joga no limite, todos os jogadores, ele não ganha de ninguém. Né? O São Paulo, o nível técnico é muito baixo. Né? Então, assim, ou ele joga no limite. Hoje, eu acho que o São Paulo não jogou no limite. Não jogou. Não, em termos de devoção ao jogo, de entrega e tal. Tanto que ele foi piorando com as alterações, que pareciam taticamente fazer algum sentido em algum momento, mas ninguém entrou minimamente ligado ou no 220. Eu também acho que não jogou no limite, é verdade, mas eu acho que tem jogos e jogos. Tem jogos que você precisa jogar no limite contra o Palmeiras. Tem que jogar no limite e der tudo certo, tem para você ganhar. Contra o Cruzeiro, não era um time, não era um jogo que você precisava jogar exatamente no limite. Contra o Atlético Paranaense, era um São time... Paulo precisou jogar no limite para virar. Sim, mas que eu acho um time melhor, inclusive. Claro, sem dúvida. Muito melhor. O time do Cruzeiro é um time bem mais ou menos. Não, à toa tava lá em 10º, sei lá o que, agora encostou no São Paulo. Né? Hoje era um jogo que se você não toma um gol com 2 minutos, talvez você consiga jogar, você consiga fazer alguma coisa. Mas aí toma o gol e acho que milhões de erros de todo mundo, repito, do técnico aos caras em campo, não conseguiu. Vamos lá. Paulo Azeredo, Rafinha já tirou 3 pontos do São Paulo até quando ex-jogador em atividade não marca e não ataca. Nestor não tem nível para jogar no São Paulo. Cara, eu achei... O Rafinha fez o gol contra, mas depois jogou tal. Cara, o Nestor, eu não gosto de pegar no pé do Nestor, mas me fala uma jogada que ele tem acertado no jogo. Não, ele errou todas e perdeu a bola do jogo. Errou todas, perdeu a bola do jogo e ficou em campo até os 30 do segundo tempo. Não consigo entender isso. Então, o que eu falei a não ser que o Rodriguinho, que ainda está muito cru, dá para perceber, né? Ele entrou, ele tem... Não, ele entrou numa puta fogueira, 1-0, sem volante. Então, ele entrou para... Então, a não ser que o Rodriguinho tenha uma ascensão imprevista, a questão é, com a contusão do Araújo, o Nestor vai jogar mais, porque ele é um jogador que faz mais funções. Agora, não dá. Então, assim, o que estava acontecendo é que o Araújo estava sendo titular e o Nestor reserva. O Nestor sentiu um pouco. Era outra situação. Agora, é essa coisa. Porque, assim, você tira um volante, puxa o cara para trás, ele pode jogar... Eu acho, assim, o que me irrita é, primeiro, ele acha que joga mais do que joga. O comportamento irritadiço não se justifica, porque ele não joga... o Luciano... o Nestor não pode ser irritadiço, não tem... Né? Então, assim, ele não acertou uma jogada, como você falou. Então, foi um monte de gente mal, mas ele foi o pior, né? Muito mal. Muito mal. Isso que eu não consigo entender. O cara tá mal, o cara perde um gol na linha que ele faz, sei lá como é que ele chuta. E tudo bem, não é queimar o cara, mas, cara, acabou o primeiro tempo, não tá funcionando. Por que ele ficou até os 30? Não é que ele ficou até os 15 do segundo. Ele ficou até os 30 minutos do segundo tempo. Não consigo entender isso. Cara, você fez tantas alterações loucas, por que você não tira o cara antes? Eu não consigo entender, mas enfim, falaremos ao longo desse papo aqui.
Rafael Couto, é muito sofrimento, erra todas as últimas bolas, tomando gol antes dos 15 minutos fica muito difícil. Eu não aguento mais o juiz matando o jogo. Nos últimos 20 minutos a bola não rolou 5. Um absurdo, um abraço de Curitiba. Muito fraco esse juiz. E aí, no final dos 10, 7, 8 minutos finais, o Henrique Dourado pegou, vou falar assim, agora eu vou tomar conta do jogo aqui, caiu, não sei o que tal, tomou conta. Mas, cara, esses caras são todos assim, né? Esses juízes, tem um ou outro que é um pouco melhor, esses mais fracos são muito fracos. São muito fracos. Esse aí é um fraco também. Jair Olímpio, Noé e Tirone. Não estou palmeirizando, mas o São Paulo tem pego cada juiz. O Orival foi muito ruim hoje. E que transmissão horrível, principalmente os comentários. Cara, eu gostei. Eu gosto dos comentários daquele menino. Qual é o nome dele? Do Henrique. Eu gosto. Do Henrique. Eu gosto também, viu, Jair? Gosto mesmo. Eu achei a transmissão ok, bem ok. Quem 10? Tirone, ano passado eu escrevi que o Brasileirão desse ano seria difícil. Você leu minha mensagem e desdenhou. Dos times que subiram, só ganhamos do Vasco. Perdemos de Botafogo, Grêmio e Cruzeiro. Com a diferença que o Botafogo é líder, o Grêmio é terceiro colocado, né? Eu acho que o ruim é ter perdido o Cruzeiro. Os outros eu entendo. Você perder o Grêmio e tal, você perder o Botafogo, que é o líder, não perde ninguém, ok. Agora, perder o jogo de hoje era um jogo que não necessariamente você vai lá para tentar se salvar. Era jogo para fazer ponto, para mim. E assim... E sobre ser difícil, quem 10? Cara, para falar a verdade, tá mais fácil pro São Paulo do que se imaginava, porque o negócio era fazer 45 pontos. Acho que isso vai conseguir. Tem 3 times enterrados lá embaixo. Já? Não, o que eu acho que ele tá de... Então, mas assim, né, é aquilo. Dos 4 que subiram, como a gente estava prevendo, só o Vasco dos 4 tá atolado. Eu acho mas que não outros tem... estão lá. Sim. Curitiba já está quase caído, o Vasco está com 6 então, pontos. Mas o São Paulo não está próximo pelos seus méritos, sobretudo nos jogos em casa. Sim. Mereceu ganhar os jogos em casa. Sim. Não jogou mal contra o Palmeiras. Agora, o que a gente tem que analisar, talvez nessa coisa incomum das últimas derrotas, sobretudo as fora de casa, primeiro esse elemento comum de tomar gol cedo. Isso com um time fraco é quase uma sentença de morte. E a outra, sim, eu acho que são escalações discutíveis contra o Grêmio e contra o Cruzeiro, nos jogos fora de casa, no início da partida. Zeke Subigol, vocês colocaram o Cruzeiro como Cruzeiro Futebol Clube, o correto é Cruzeiro Esporte Clube. Putz, desculpa. Teremos mais atenção. Rodrigo Chamorro, cansado de jogador pouco inteligente. David Rita, nossa, como entrou mal. Meu pai do céu. Senhora. O Alisson Silva, acompanha o futebol desde 2005, falo com tranquilidade. Esse é o pior São Paulo que eu já vi, horrível, horripilante. Eu não acho que é o pior, não. Acho que tem times piores do São Paulo. Olha, eu acho... Não, então, não é questão, acho que do time, mas eu acho que individualmente, olha, cara, é muito jogador limitado junto. Nossa Senhora. Bruno França, quantas contratações fizeram o Boca de Farofa e o presidente TikTok desde o início do mandato? Qual o real motivo da renovação do Jandrei? Salários atrasados ainda? Essas coisas não tem explicação, mas a diretoria do São Paulo, de um tempo para cá, não fala nada, só aparece lá no Instagram quando ganha. Não fala, né? É isso que... Alexandre Pinto, primeiro tempo falta 2 metros da grande área, bola na barreira, incompetência pura. Duro lembrar que já fomos campeões mundiais com um gol de falta. Você não tem muita esperança, com o Rato talvez, mas né, bola parada do São Paulo realmente não é muito... Leonardo José, cada dia com mais nojo do futebol brasileiro, um time que faz ser a 45 minutos é vergonhoso, e sem falar da arbitragem caseira distribuindo amarelo. Vou repetir, o juiz é muito fraco, mas todos são. Então, isso, eu acho que não foi por isso que o São Paulo perdeu, mas nem de longe. Na lista de motivos ali, a arbitragem está em 19º. Vitor Tanaka. E fazer ser em casa, tem alguns clubes que o São Paulo não faz, mas isso aí é comum. O Corinthians faz. E se você observasse os jogos do Cruzeiro anteriormente, é assim que o Cruzeiro atua. Vitor Tanaka, se fosse o Pato naquele chute do Nestor, era caixa. Vocês ainda acham que ele não tem lugar no time? Esse é um bom ponto do Vitor, pelo seguinte. Quando os caras vão e jogam o que jogou o Nestor, a imagem do Pato gênio do futebol cresce. Eu entendo até. Não que eu concorde, mas eu entendo. Então, menos até pelo Nestor, mas pela qualidade técnica muito limitada de quase todos os jogadores. Agora, para o Pato, uma coisa é você dizer que o Pato é mais hábil, tem mais técnica que todos esses caras. Outra coisa é o Pato conseguir jogar fisicamente. Então, e numa outra função. Então, por exemplo, hoje o Luciano fora joga Pato e Caleri desde o começo. Sim, o Pato provavelmente faria o gol. Provavelmente, eu digo que também muitas vezes ele na hora de finalizar é meio displicente e tal. Provavelmente ele faria o gol, mas como qualquer um faria o gol que o Nestor perdeu, né?
Agora, o São Paulo não tem a previsão ainda para contar com o Pato, continuou com 10 desfalques, não veio ninguém do DM para esse jogo e tudo mais. Hoje, por exemplo, não tinha lá o Edson no banco, que poderia ser uma opção quando o time está perdendo, essas coisas todas. De novo, né? Pois é. Quando o técnico normalmente escala mal, ele meio que forçosamente vai mexer no segundo tempo e o time melhora, né? Porque ele não foi bem no primeiro tempo. Contra o Palmeiras, ele também começou o jogo com o Alisson. Rodrigo Nestor começou no banco de reserva daquela partida. Né? E é um jogo grande, clássico e tal. Também, para mim, ele não foi bem na formação inicial e, consequentemente, o time no segundo tempo meio que deu uma pequena reagida, uma melhora. Então tem sido uma coisa sistemática, não é uma coisa pontual desse jogo. Em derrotas recentes do São Paulo, acho que o Dorival não tem feito a melhor escolha de início. Eu não tenho nada contra o Alisson, que, pelo que a gente sabe de informações, ele teve problemas pessoais no começo do ano, por isso ele ficou muito tempo sem jogar. O Rogério Ceni gostava dele também. É um tipo de jogador tático, aquele jogador que alguns técnicos, o torcedor ou a gente na imprensa talvez não perceba tantas qualidades, virtudes, utilidade, mas alguns técnicos gostam desse jogador para compor, para fechar o meio. O fato que eu acho que ele não é um cara que faz muitos gols, ele não dá muitas assistências, ele não contribui muito na armação, também não é de marcação, entendeu? Então, assim, realmente é difícil entender e explicar a escalação dele. Mas o São Paulo tem um jogo no meio de semana pela Sul-Americana que não vale tanto assim, né? Tem times que agora podem falar, poxa, vou preservar alguém, um Ganso, um Cano, porque tem um jogo decisivo de Libertadores e tal. O São Paulo não tem esse problema, né? Ele tem um jogo em casa com o Tigre, o São Paulo, só uma tragédia tira ele da primeira posição. O São Paulo tenta vencer para ter a melhor classificação geral, tem uma chance, tá brigando com o Nils por isso. Mas assim, não é aquele jogo futuro, vamos preservar, cuidado, Luciano e tal, não era para isso, né? Então, o Dorival, acho que ele precisa repensar algumas coisinhas, não é? O trabalho dele ainda é satisfatório. São Paulo, para mim, ainda tem um padrão de jogo muito parecido com o do Ceni. São Paulo é um time que tem volume, que produz, que tem posse de bola. Quase sempre o São Paulo tem mais bola que o adversário. Roda, tem paciência, circula e tal, mas não fere, não causa dano. São Paulo tem uma dificuldade de fazer gol. Assim, São Paulo até vence algumas partidas, mas você sabe, é um certo sofrimento. Então, é muito controle, e o Rogério Ceni, para mim, como técnico, era muito isso. A preocupação dele é ter o controle. Controle do jogo, a posse, circulação de bola e tal, mas na hora ali da área, da infiltração, da penetração, do lance final, a coisa não acontece. Eu acho que isso, de certa forma, continua com o Dorival. Ele não melhorou tanto o São Paulo como algumas pessoas no começo acharam que tinha melhorado. Mais um motivo para não mexer no Luciano. Porque eu acho que essa questão está casada. Eu não sou contra o jogador tático, o jogador que ajuda, mas ele precisa ajudar alguém. Né? Quando você faz mudança, que pega lá o sofá, não pode todo mundo ajudar. Alguém tem que pegar o grosso do sofá, senão não vai subir. Né? E no atual time do São Paulo, a gente está falando isso, um time que não fere, aí você abre mão do Luciano. Há casos de utilidade de jogador tático em que ele se encaixa no time, não ocupando o lugar de ninguém. Então, se em 11 você tem um jogador tático ajudando, isso é ótimo. Mas eu acho que nesse caso específico, ele está ocupando o lugar de um atacante, que não é dos mais regulares. O Dorival está destacando o desempenho. Antes da partida contra o Furacão no Morumbi, perguntaram para ele, poxa, mas o time vem de derrota, né? Não sei o quê, Grêmio, Palmeiras. O time está caindo, né? Tá perdendo ritmo, embalo. E ele falou, não, curiosamente perdemos os jogos, mas o nosso desempenho melhorou. Na cabeça do Dorival, o São Paulo jogou melhor contra o Grêmio, contra o Palmeiras, e possivelmente ele vai ter uma opinião parecida no jogo de hoje. Mesmo o São Paulo tendo perdido o jogo, ele está entendendo que o time está em evolução, está produzindo, está performando, como está na moda de dizer. Fala, Bernardo. Eu acho o São Paulo com o Dorival e com o Gabriel Neves e o Luciano queria mais que o do Rogério, tem repertório melhor. Também acho. Marca menos. Marcação com o título do time do Rogério era mais forte, a minha forma de ver. Vou criticar o Alisson, porque o Alisson para mim é um jogador muito dedicado. O Alisson é um operário, um jogador esforçado, jogador de 30 anos, com passagem por alguns clubes, mas que tecnicamente não está no nível que você imagina ser necessário para uma equipe que vai disputar os principais campeonatos. Né? Então, tecnicamente, eu concordo totalmente com todos vocês que o Luciano é muito mais jogador, outra característica, outro tipo de jogador. Exatamente, é mais a característica, o momento técnico. Eu acho que o Alisson oferece o que ele pode. Eu acho que depositar esperança no Alisson é alguma coisa de que não está entendendo o que pode acontecer em campo, a não ser em exceções ou em fases de exceção. E também,
tentar entender o limite dessa equipe do São Paulo, tecnicamente. Porque não é uma tragédia de equipe, não é um desastre, mas também não é uma equipe que você pode fazer museu. Hoje, por exemplo, você tendo uma linha, por exemplo, de jogadores mais próximos do Caleri, o Wellington Rato vai pegar a bola, vai puxar para dentro. Sempre ali fica invertendo quem? Com o Alisson. O Nestor do outro lado. O Dorival tá pedindo um jogador de velocidade. Tá pedindo um atacante para jogar por ali. Do lado direito, onde o Wellington passa por dentro, o Rafinha não vai passar muito o tempo inteiro. O Rafinha nem aguenta passar muito. Sim. E do lado esquerdo, onde o Caio Paulista tem sido talvez um dos jogadores mais criativos do São Paulo com a bola, sem a bola, o São Paulo tem alguma dificuldade. O Jackson Mendes, vocês falaram na abertura, eu preciso entender um pouco o contexto, porque as coisas não... A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, eu vou repetir o que eu disse quando ele estava sendo contratado. E eu não conheço tão bem assim o futebol do jogador antes para poder opinar. Ele era um titular da seleção equatoriana na Copa do Mundo, ele jogava na MLS, e terminou o contrato dele e o clube não quis renovar. De repente, um jogador que foi titular de seleção equatoriana na Copa do Mundo não tinha uma proposta da Europa, não tinha uma proposta de um time brasileiro que paga salário em dia, não tinha um brasileiro mais estruturado, um time brasileiro que tem elenco que está entre os melhores elencos do país, e ele veio para o São Paulo, que hoje em dia não tem uma equipe a grandeza do tamanho que o São Paulo teve muitas vezes em sua história. Ou seja, por que viria para cá um senhor jogador? É isso. Por quê disso? É uma questão... Quando eu olho o Jackson Mendes, me parece muito mais uma questão dele do que uma questão propriamente de alguma coisa externa. Assim, a impressão que eu tenho é que ele joga futebol de maneira protocolar. A impressão que eu tenho, olhando de fora, é que ele joga futebol de maneira protocolar. O Léo chamou a atenção. O Luan. Bora falar sobre Dorival Júnior e o São Paulo Tricolor perdeu por 1-0 pro Cruzeiro. Jogo meio esquisito, daqui a pouco eu falo sobre a partida. Antes, quero te comentar sobre reforços. Depois da derrota, Dorival foi perguntado sobre contratações e disse o seguinte, abre aspas, eu não vou comentar sobre reforços, quero torcer para não perder jogadores até o fim do ano. Minha responsabilidade é treinar os que estão aqui. Se chegar seria importante, mas não vou ficar batendo em cima de nomes. Por que desse discurso? Dorival já percebeu que o São Paulo não tem dinheiro para grandes investimentos. O Tricolor já perdeu o Marinho, que foi pro Fortaleza, não deve conseguir a contratação do Savarino, que custa bastante dinheiro e tá bem no Real Salt Lake. Negociação com o Eric talvez seja mais simples para 2024. E diante desse cenário, Dorival mudou o discurso e prefere não perder seus titulares do que contratar jogadores. Vários atletas têm sido especulados. Beraldo, Nestor, Pablo Maia, Caleri, Luciano, entre outros. Se o São Paulo conseguir não perder esses atletas, Dorival já vai ficar contente. Sobre a derrota para o Cruzeiro por 1-0 no Independência, jogo em que o São Paulo apresentou números bem melhores. E a curiosidade é que o Tricolor perde por 1-0 com um gol contra do Rafinha, num jogo em que o Cruzeiro não finalizou nenhuma bola no gol. Como o gol foi marcado pelo Rafinha e o Cruzeiro não acertou o alvo, o jogo acabou com essa curiosidade. Partida com 8 finalizações no alvo do São Paulo contra nenhuma do Cruzeiro, 14 finalizações a gol do São Paulo para fora e no alvo contra 6 do Cruzeiro, posse de bola 31% do Cruzeiro, 69% do Tricolor. Mais um jogo em que o São Paulo joga melhor que o adversário, mas não transforma chances em gol. Quero contar sobre... pessoal, domingão bacana, o São Paulo venceu o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Feminino e foi para as semifinais, que a equipe masculina possa se espelhar aí nas meninas que terminaram em última aqui na classificação para a próxima fase, pegaram o melhor colocado que foi o Palmeiras e venceram no Allianz por 3-1, só isso. Espero que seja um ponto de inspiração aí para os masculinos, meninos do São Paulo possam aí passar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Falando em São Paulo, ainda muito assunto aí, principalmente com relação às escalações, opções, preferências de Dorival, a questão Alisson, porque o Luciano estava na reserva, quando o Pato vai estrear, esse DM que não entrega a ninguém e que cada vez saem jogadores mais machucados, assim, são questões que a gente vem discutindo semanas atrás, semanas. O Dorival estava fazendo beabá, agora quis dar uma inventada, com todo respeito. Alisson e Nestor não dá, não tem condição. Aí depois você mete uma pancada de atacante, o time fica totalmente desorganizado. E não adianta você ter 70% de bola, não receber um chute a gol e fazer um gol contra. E perde o jogo. É o que eu falo. Não tô nem aí para o desempenho, gente. A gente quer resultado. Esse jogo foi o ápice, né? Entendeu? E ainda a gente tem que discutir a questão do juiz, que, pô, cara participa da jogada. Simples assim, não é possível. Entendeu? Mas São Paulo também tem isso, né? O Abel lá se mata de reclamar pelo Palmeiras e tal. No São Paulo, assim, tudo moranás, tudo bem, tudo tranquilo. É claro que a gente também não tem que ficar chorando, botando só a culpa no juiz, faltou competência de São Paulo sim, mas, pô, toda vez é isso, toda vez a decisão é contra o São Paulo, pô, não dá mais, entendeu? Já deu, já encheu, entendeu?
Vamos ver agora aí no jogo contra o Tigre. O São Paulo espero que não faça uma pataquada. Tem tudo para vencer, tem tudo para terminar em primeiro lugar geral da Sul-Americana e poder levar a vantagem até as semifinais, porque a final normalmente é jogo único e já em mando pré-definido. Um passo de cada vez, né? Primeiro agora o Tigre, depois o Fluminense, outro jogo duríssimo no Morumbi, até porque todo jogo do São Paulo é duríssimo. E depois é Copa do Brasil e veremos. Mas o sentimento agora ainda é de ter perdido pontos. Simples assim. Esperamos aí que o Dorival consiga mudar a sua forma de pensar, de ver o jogo, e o São Paulo aí possa voltar aí a rumar com novas vitórias. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal e também, por que não, participar do canal de membros. É baratinho, dá uma olhada lá e sempre deixando comentário, o likezão. Eu sei que o São Paulo não tá com muita moral para receber likezão, mas por que não? E uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos, que o São Paulo aí consiga 2 vitórias aí nessa semana e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.